Fé. Esperança. Salvação. Programa Rocha Eterna, com o pastor Cláudio Pereira. O bastante para você entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Você que tem a sua Bíblia no celular, você que está no trabalho, né? Você que está no ônibus, no carro agora, em casa, onde você estiver, abra aí a palavra de Deus, a Bíblia, né? O livro de Marcos, no capítulo 6. Capítulo 6. Estou aqui com uma tradução com algumas letras maiores, né? Marcos capítulo 5, aliás. Capítulo 5 não. Marcos capítulo 5. Não é 6 não, 5. Marcos capítulo 5. Enquanto nós estivermos nessa quarentena, saber o que vai ser decidido da situação, né? Quarentena, nós estaremos aqui realizando os cultos online. Nós tivemos que, por uma questão de segurança, fazer a Santa Ceia no culto na igreja, e foi bom porque temos os espaços, todas as pessoas tiveram segurança, álcool gel, e tivemos 2 cultos com menos pessoas, e foi uma bênção. Eu não sei se você ficou sem a Santa Ceia, é necessário saber, porque nós gostaríamos que todos vocês participassem da Santa Ceia. Se você ficou sem a Santa Ceia, se há a possibilidade de nós repetirmos a mesma Santa Ceia domingo pela manhã, para você participar. Você é membro da igreja, você é fiel à palavra de Deus, entendeu? Se você quiser, pode nos chamar, liga para a gente, avisa que você ficou sem a Santa Ceia, porque nós não queremos que você fique sem a comunhão do corpo e do sangue do Cordeiro, é a coisa mais que podemos fazer, não importa. Para 5 pessoas, para 1 pessoa, quantas pessoas quiserem, nós vamos fazer a ceia para você, em nome de Jesus. Precisamos saber, tendo essa oportunidade, nós podemos fazer domingo pela manhã, lá na igreja mesmo, um tempo lá na igreja, com poucas pessoas a gente pode fazer. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1. Jesus e seus discípulos chegam dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E este homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e no andava sempre de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu, prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não lhe atormentes. E outra tradução diz: se viéssemos atormentar antes do tempo, disse logo, porque Jesus tinha dito ele: espírito imundo, saia do homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, abençoe a leitura da tua palavra, abençoe as nossas vidas e os nossos corações nesta noite, que ela possa falar conosco, nos orientando, nos dando direção. E assim todos disseram amém e amém. Se você está na sua casa, se assente, tá? Em nome de Jesus. Se você está sentado, me dê sua atenção, quero ser breve. A palavra de Deus nos mostra, aqui neste texto, que Jesus fez um milagre tremendo.
Este milagre libertou um homem. Este homem, ele vivia num isolamento social feito pelo diabo. Imagina o que eu falei, existe um isolamento social que é feito por Deus. Aquele quando Deus chegou e disse à nação de Israel, o povo de Israel, olha, vocês vão ficar em casa. O anjo da morte vai descer, o destruidor vai descer, e naquela casa onde não estiver o sangue do cordeiro, vai morrer o primogênito, lá no Egito. Né? Deus falou com eles, fica em casa. Existe um isolamento social que é feito pelo homem. Existe um isolamento social que é feito pelo diabo. Esse aqui foi isolado socialmente pelo diabo, por Satanás e os demônios. Esse isolamento social nós encontramos em várias maneiras e várias formas. Nós não estamos aqui, amados, para julgar as pessoas ou para condenar a questão das vidas das pessoas. Mas a maioria das pessoas que estão hoje isoladas, com famílias destruídas, com lares destruídos, eu não sei se alguma vez na sua vida você já deu aquela coisa estranha, aquela vontade de sumir, de desaparecer no mapa, sumir, pegar suas malas, largar a família, largar todo mundo, não olhar para trás e ver lugar distante, longe, distante, se isolar. Esse é o isolamento feito pelo homem, mas tem uma influência maligna, tem uma influência demoníaca. Agora entenda bem o que este homem aqui, ele passou. Jesus, quando ele foi libertar este homem, parece que nós entendemos pela palavra de Deus que quando Jesus disse, olha, nós vamos para outra margem do mar. Era um mar chamado Tiberíades, era um lago enorme, que parecia mais um mar, por isso era chamado Mar de Tiberíades. E a palavra de Deus disse, Jesus, os discípulos, Senhor, nós vamos por aquele lado de lá. Olha, esse lado onde Jesus disse com os discípulos para ir, era um lugar onde tinha uma montanha enorme, tinha uma pedra e tinha uma rocha, e nessa montanha havia uma porta enorme nessa montanha, um sumidouro. Nesse sumidouro, haviam nessa montanha, nessa rocha, vários altares. Altares aos deuses gregos, ou também alguns deuses do Egito. Lá estava o deus Horus, lá estava o altar do deus Horus, lá estava o altar do deus Hércules, né? Lá estava o altar de todos os deuses do Egito. Me fala a memória aqui, né? Você conhece muitos aí que você já até viu em filmes, né? Kratos e outros aí que sempre aparecem. E aí o que a palavra de Deus nos mostra é que neste lugar que Jesus disse nós vamos ir para o outro lado do mar, eles criavam porcos. Os judeus, eles não criavam porcos, eles criavam ovelhas. Para vocês entenderem, os judeus nem comiam porcos, eles não comiam a carne de porcos, de suínos, porque era considerado na Bíblia como um animal imundo. A palavra de Deus nos mostra, sim, que quando Jesus disse, vamos ter do outro lado, os discípulos, Senhor, nós vamos lá para aquele lugar imundo? Nós vamos lá para quê? Para quê? O que nós vamos fazer lá? Eles então começaram a replicar, eles começaram a questionar Jesus. No coração de Jesus, havia uma obra a ser feita, havia uma missão a ser feita. Ali estava alguém sofrendo. No coração de Jesus, ali estava alguém que precisava ser liberto. Na mente de Jesus, no coração de Jesus, estava o pensamento de um homem que ia ser um milagre nas mãos de Deus. Mas na mente dos apóstolos não. Estava o julgamento, estava a discriminação, né? No coração dos apóstolos, discípulos, né, antes discípulos, estava a religião. Nós somos judeus, por que nós vamos lidar com pessoas que criam porcos? Né? E o que nós vamos fazer lá? Então, ao entender o que passava pela cabeça dos discípulos, nós vamos entender como é que acontece com o ser humano hoje. Talvez você já tenha ouvido falar da vida de alguém que está no isolamento social, no seu casamento, né? E essa pessoa, ela precisa de ajuda. A vida espiritual, essa pessoa briga dentro de casa, essa pessoa
ela não está completamente isolada, mas ela está prestes a largar sua família. Irmãos, e às vezes nós julgamos as pessoas e nós não atendemos a necessidade dessas pessoas. Às vezes nós, por se tornarmos, nos dizermos, sermos evangélicos ou crentes, o fulano não é católico, lá o fulano é espírita, o fulano lá é ateu, o fulano lá é à toa, e a gente não vai visitar, não dá atenção, porque nós julgamos melhor, não é mesmo? Será que é isso que Jesus está pensando? É isso que Jesus realmente pensa de que nós devemos agir? Não é dessa forma que nós vamos olhar então a palavra de Deus está dizendo. Jesus, quando ele põe o pé naquele lugar, ele desce do barco, ele anda alguns metros, logo já vê este homem, a Bíblia diz que este homem vem carregado de demônios. Ele vem tão possesso de demônios, vem tão cheio de demônios, mas tão possuído por demônios, que ele se joga aos pés de Jesus. E aí começa uma intensa batalha espiritual. A Bíblia diz que este homem vivia nos sepulcros. A Bíblia diz que este homem vivia nos sepulcros, se cortando com lanceletas, com pontas de pedras, se cortando o tempo todo, chorando. Esse homem vivia como um lobisomem lá, gritando. Né? E a palavra de Deus diz que eles tentaram de tudo para prender este homem, subjugar este homem. Mas punham as correntes dele, quebraram as correntes, ele saía. Não há nada que poderia prender aquele homem. E ele ficava ali isolado onde? Num cemitério. Que isolamento macabro, terrível o diabo fez na vida deste homem. Que isolamento terrível, macabro Satanás fez com aquele homem, isolando da família. Imagine a família daquele homem. Alguns estudiosos dizem que aquele homem ele desenterrava os defuntos que ali eram enterrados e ele comia o resto dos defuntos. Imagine. Imagine qual era a situação deste homem isolado de Deus, isolado da sua família, isolado da sociedade, e este isolamento feito pelo inimigo. Quantas pessoas não estão assim? Quando terminar essa quarentena, nós vamos pensar em alguém que precisa de uma visita, de um atendimento. Pensar em alguém que precisa de libertação. Não somente dizer, Deus, vá lá, mas fazer como Jesus. Ir até essa pessoa. Ir até a pessoa que precisa de uma libertação. Que precisa de ser salvo em nome de Jesus. Precisamos de ir até essa pessoa. Provavelmente você sabe de alguém assim. Eu estava ouvindo outro dia uma irmã falar na igreja. Aqui no nosso bairro mesmo, na entrada de Vespasiano, ficava uma senhora, hoje ela fica mais para cima. Hoje ela fica mais lá de Santa Clara. E esta senhora, ela não ouvia ninguém. Mas tem lá na nossa igreja, a filha do Wesley, a Ananda, que sempre pregava para aquela senhora. E aquela senhora ouvia a Ananda. Que interessante é saber que ela ouvia a palavra de Deus, a Ananda pregando para ela. Ensinando a palavra de Deus para ela. Então, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos fazer isso. Falar. Se ela não dá, se não acontecer nada, nós vamos falar. Nós só temos que falar. Porque não somos nós que fazemos os milagres. Pastor nenhum faz milagre. Pastor nenhum expulsa demônio. Quem expulsa demônio é Jesus. Pastor nenhum cura AIDS, cura câncer. Pastor nenhum faz milagre nenhum. Outro dia eu vi um cantor, um índio, falando que onde estão os pastores que expulsam agora vão curar o coronavírus? O pastor nenhum cura o coronavírus, quem cura é Jesus. Quem cura é Deus. Xingando os pastores. Uma pessoa que briga com todo mundo, que não tem autoridade para falar de ninguém. Um exemplo, se não quiser curar, não vai curar. Aqui a vontade de Deus era de libertar
libertar esse demoniado gadareno. Há uma coisa interessante nessa tradução, quando esse espírito imundo diz: Jesus, o que viestes? Por que você está nos perturbando? Vieste nos perturbar antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque estava tudo tão quieto. Mas de repente aparece o Filho de Deus, Jesus. Os cegos ouvem, os surdos ouvem, os cegos enxergam, os paralíticos andam, os endemoniados são libertos, os mortos são ressuscitados, e é anunciado o reino de Deus, e a luz começa a brilhar. Estava tudo tão parado, o diabo estava dominando, vive ativamente no planeta Terra. Mas quando Jesus começa a pregar o Evangelho, a trazer o reino de Deus para este planeta, o inferno estremece. A única preocupação do inferno era saber se estava chegando a hora de Jesus os condenar e lançar para o lago de fogo e de enxofre. Por isso o diabo diz: rogo-te, Senhor, que não nos atormentes antes do tempo. E olha bem que este demônio que essa legião de demônios é tão terrível que disse: Jesus, filho do Deus Altíssimo. O diabo não falou, aqueles demônios não falaram a mentira, eles falaram a verdade. Jesus realmente é o Filho do Deus Altíssimo, não é? E aí, amados, só que eles falaram meia verdade. Jesus está em carne, sangue, carne, vivo. Vivo, o homem de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus em pessoa, ali, e ordena aqueles demônios que saem da vida daquele homem. E quando aqueles demônios saem da vida daquele homem, primeiro eles querem fazer uma concessão com Jesus, mas Jesus não permite. E eles dizem: Senhor, tenha os porcos, permita que entremos naqueles porcos. E haviam porqueiros ali naquelas redondezas que criavam porcos. E Jesus permitiu. E aqueles demônios entraram, quase 3.000 porcos. Pularam naquele despenhadeiro, caíram no mar, na água, no lago, imenso lago, e morreram afogados. Aquele homem ficou liberto. Quando a família veio, quando os porqueiros vieram, então ele explicou. Aquele homem não tinha mais um demônio no seu corpo. Agora ele podia ser reintegrado à sociedade. Aquele homem que vivia se cortando, aquele homem que vivia comendo restos de defunto, agora ele estava ali, perante as pessoas. E quando os porqueiros viram que Jesus havia feito aquilo, eles expulsaram Jesus de lá. Eles mandaram Jesus embora, como se disse: olha, vamos embora daqui, não querendo vocês nas nossas terras. Olha que interessante. Gente, interessante, não? Se as pessoas podem rejeitar Jesus, se as pessoas podem expulsar Jesus da sua casa, que tem gente que faz isso, né? Tem gente que expulsa Jesus da sua vida, expulsa Jesus do seu coração. A pior coisa que existe é dizer não para Jesus. Por que eles não vão dizer não para mim e para você? Hein? Porém, nós só temos que fazer a obra de Deus. Expulsar os demônios, curar os enfermos, em nome de Jesus. Fazer a obra de Deus. Reintegrar as pessoas. Eu vi tanta gente, mas tanta gente. Quantas pessoas eu vi neste mundo sofrendo, perdidas, drogados, viciados, alcoólatras, vivendo um isolamento feito pelo diabo. Jesus libertou, quebrou as cadeias, transformou a vida dessas pessoas e voltou elas para a sociedade. Pessoas irrecuperáveis, que ninguém falava assim: as pessoas não há nada com esse aí. Mas Jesus libertou e transformou. Se você conhecer alguém que está vivendo num isolamento colocado pelo inimigo, no vício das drogas hoje, essa pessoa tem sido um problema para a sua casa, tem sido um problema para a sua família. Somem coisas dentro de casa. Tá? Às vezes o uso da cocaína, do crack, da maconha,
outras drogas, faz essa pessoa dar prejuízo dentro de casa. Esse isolamento social que o diabo colocou na vida dessa pessoa, ela se isolou da família. Pode ser esse isolamento social. Às vezes a pessoa não está vivendo um isolamento social lá fora, com as pessoas. Mas o inimigo tem levado essa pessoa a viver o isolamento dentro de casa. Entra dentro de casa, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, né? Chega quebrando tudo, batendo portas, às vezes alcoólatra dentro de casa. Nós vamos orar agora. E nós vamos fazer esta oração, pedindo ao Pai que pela misericórdia celestial, assim como Jesus pôs os pés lá no mar de Tiberíades, ele pôs os pés aí dentro da sua casa agora. Colocar os pés aí. Onde o Senhor coloca os pés, onde Jesus está, o mal tem que sair. Hoje é dia de nós orarmos pela família. Hoje é batalha espiritual pela família. E nós não aceitamos nenhum membro da sua família viver no isolamento social colocado pelo inimigo. Nós não aceitamos. E vou passar a repreender agora esses demônios. Em nome de Jesus Cristo. Deus, eu passo a repreender esse espírito imundo, assim como o demoniado gadareno vivia debaixo de um isolamento espiritual, social terrível. Sua família já tinha desistido dele. Quantas famílias já desistiram de um filho, de um amigo, de um irmão, de um parente por causa das drogas? Porque essa pessoa, meu Deus, não consegue sair. Ela está enclausurada. Ela está perdida. Ela está presa por grilhões. Essa pessoa tem sido um motivo até mesmo das pessoas dizerem, tomara que morra, porque aí dá sossego. Ó Deus, que agora o Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia. O Senhor Jesus coloque os pés na vida desta pessoa, neste lar, nesta casa. E que saia desta família, neste lar, todo o espírito e toda a ação de Satanás e os demônios. Que leva essa pessoa ao vício do alcoolismo, da cocaína, do crack, da maconha, do LSD, do chá de cogumelo, da cachaça, da cerveja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, livra esta pessoa de todo vício. Meu Deus, que no nome do Senhor Jesus, todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes que prendem, que amardassem esta pessoa. Ó Pai eterno, em nome de Jesus nós estamos quebrando cadeias. Repreendo toda a força do inimigo e toda a obra do inimigo contra esta família. Em nome de Jesus, todo espírito maldito que está entrando nessa família, dentro desta casa, querendo tirar alguém de casa, levar para um lugar muito distante. Meu Deus, peço pela mudança de vida e a conversão, a mudança de vida desta pessoa. Que ela possa mudar, que ela possa se converter, que ela possa se transformar. Que a vida dela seja completamente mudada, transformada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que ele seja abençoado, ser um homem, ser mulher. Não importa a distância, onde esteja, que o Senhor esteja presente nesta casa. Que Deus esteja presente no seu lar. Que Deus esteja presente na sua casa. Que Deus se faça presente na sua família. Que Deus te abençoe hoje. E eu declaro a sua casa abençoada, declaro o seu lar abençoado, declaro a sua família abençoada. Em nome do Senhor Jesus, que os anjos do Senhor possam ir agora no seu lar, na sua casa, acampar ao redor da sua casa, da sua família, te livrar de todo mal. Que no nome do Senhor Jesus, nenhuma praga, nenhuma maldição de coronavírus chegue na porta da sua casa. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que os seus filhos sejam livres, sejam protegidos, que haja a marca do sangue do Cordeiro na porta da sua casa, para que o destruidor não entre. Em nome do Senhor Jesus, sobretudo que a graça e o poder do Espírito Santo estejam sobre você. Que Deus te abençoe, querido, querida, que Deus te abençoe nesta noite. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo.